Você sabe qual que é o seu propósito? Qual que é o seu chamado? Todos nós temos um chamado. Todos, sem exceção. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Em Mateus 28:18 diz assim, o mestre diz assim: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Essa é a grande comissão que Jesus deixou. Esse é o nosso chamado. E aí, galera, beleza? 105º dia da nossa série Renovando a Nossa Essência. O tema de hoje é revelações. Eu falei que o nosso chamado, que todos temos um chamado, que o nosso chamado é a grande comissão que Jesus deixou, é ir de fazer discípulos de pessoas e nações, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer e cumprir todas as coisas que Jesus fez nessa terra, ser discípulo de Jesus. Mas você pode pensar assim, tá, tudo bem, eu tenho essa informação, mas eu não me sinto capaz a isso, eu não me sinto apto para isso. É porque a gente tem informação, a gente tem promessas, mas a gente precisa da revelação do Espírito Santo. A gente precisa que essa informação seja revelada para que aí sim a gente entenda, para que a gente tome posse de verdade. Eu vou dar exemplo de 3 personagens bíblicos que tiveram a informação, que tiveram a promessa, mas que foram revelados para cumprir o propósito. Primeiro, Abrão. Está em Gênesis 12. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: Sai-te dos teus pais e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Deus fala aqui para Abrão, no texto aqui fala que o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua casa, do teu pai, da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar, e te abençoarei, e tem promessas. Fala que Deus havia dito. Nesse tempo que Deus havia dito para ele, até o tempo que ele realmente saiu, houve um tempo, não fala realmente quanto tempo foi, mas não foi imediatamente que ele saiu. Então ele Deus falou com ele, e ele, depois de um tempo só que ele foi começar a obedecer a Deus, e ainda assim ele não obedeceu por completo, porque falou para largar a parentela, sair da casa e largar a parentela, e ele levou todo mundo. Isso, quando aconteceu essa promessa de Deus para Abraão, ele tinha 75 anos. Imagina um homem de 75 anos receber uma promessa que ele vai ser pai de grandes nações, e ele não tinha nenhum filho sequer até então. E nesse meio tempo, em vez dele obedecer e cumprir tudo que Deus falou para ele, ele veio tentando dar jeitinho nas coisas de Deus, tentando fazer filho. Sarai na época, a esposa dele, pega a serva dela e faz ela se deitar com Abrão para ela ter um filho da serva, porque como ela não podia ter filho, então eles vão tentando dar jeitinho nos planos de Deus, em vez de obedecer. E a promessa de Deus para Abrão, ela só vai se cumprir quando Abrão tem 101 anos. E nisso, Deus já tinha se revelado para Abrão já várias vezes, já tinha aparecido para ele 3 vezes, já tinha falado com ele várias vezes, desde o começo falava com ele, e ele acreditava em Deus, Deus já tinha aparecido para ele, Deus já tinha falado com ele, mas ele não confiava que Deus era todo poderoso para fazer qualquer coisa. Ele ficava com essa limitação humana, ele ficava com esse negócio de, eu sou velho, eu não posso, eu não consigo. Abrão, até então, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, que é pai de muitas nações, tudo indica na Bíblia que ele era um homem fraco, um homem covarde. Ele tinha muita fé, ele era obediente, que eram as maiores virtudes dele, mas ele era fraco, ele não acreditava em si mesmo. Ele era um homem covarde, mas a humildade de coração dele e a obediência dele foi o que moveu Deus a usá-lo. E Abraão, ele foi o primeiro da promessa.
Então, muitas vezes, a promessa de Deus, o que Deus quer para a sua vida, não é algo grandioso. O que Abraão fez foi ter um filho, foi ter Isaac. E Isaac teve Jacó, que foi o pai de muitas nações. Então, aqui tem uma lição. Nem sempre os planos de Deus para a sua vida serão grandiosos aos seus olhos. Às vezes ele precisa que você evangelize uma pessoa, que você salve uma vida. E essa vida vai ter um filho, que esse filho vai ser um homem de Deus, um homem que vai fazer grandes coisas. Mas começou com você. Você não tem que ficar esperando vir uma voz do céu, vir um anjo, um milagre na sua vida. Cumpra o seu propósito, seja discípulo de Jesus com o que você tem na mão. Se Deus falou que você vai ser médico, se Deus colocou aptidão em você para ser médico, advogado, qualquer coisa que Deus colocou em você, que você é bom, faça com excelência. Seja intencional, ajude as pessoas, pregue o evangelho, mostre com a sua vida que você é diferente, que você serve a um Deus vivo, que você ama Jesus e que você tem certeza da sua salvação. Essa é a grande comissão. Esse é servir a Deus, é pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa falar, você não precisa ficar fazendo trejeitos, você não precisa ficar sendo espiritual o tempo todo, mas com a sua vida sendo justo, sendo honesto, mostrando o amor de Deus na vida das pessoas, você consegue ser discípulo de Jesus, verdadeiramente. Segundo homem, Josué. Então, está em Josué 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vô-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, e todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Forte, hein? Recebe isso aqui. Isso aqui é uma promessa, essa aqui é uma revelação de Deus para Josué e serve para todos nós. Todos somos filhos de Deus e são mandamentos de Deus aqui para servir, para obedecer, servir a Deus e ser forte e ter coragem, que Ele é contigo, Ele vai contigo todos os dias da sua vida. Por que é que Deus fala para Josué, no 2 aqui, que Moisés, o servo dele, está morto? Josué sabe muito bem que Moisés está morto. Josué viu Moisés morrer. Josué enterrou Moisés. Eles estavam de luto. Por que que Deus chega e fala para Josué que Moisés está morto? Porque aqui é a revelação de Deus para Josué. Josué tinha informação de tudo isso. Josué tinha informação que ele levaria o povo para a terra prometida. Josué tinha promessas de Deus através de Moisés, mas Josué não tinha a revelação de Deus. Nesse momento que Deus chega e fala Moisés está morto, é só a confirmação do que Josué já sabia, mas uma informação vem junto com revelação. E é nesse momento que Josué realmente tem certeza do chamado dele, do propósito dele aqui nessa terra, que é levar o povo para a terra prometida. Aqui Deus revela para ele. Essa é a importância da revelação. E aqui, daqui em diante, Josué segue firme até o final dos dias dele, porque ele tem a identidade dele, a essência dele revelada e o propósito clarificado, revelado por Deus. E terceiro, e mais importante, Jesus Cristo.
Jesus, ele nasceu e cresceu como homem, como nós. Ele nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, e ela foi escolhida para ensinar o caminho que Jesus deveria andar. Jesus, aos 12 anos, já fala que ele já ia nas sinagogas e ensinava os doutores da lei. Com 12 anos, Jesus já sabia quem ele era. Maria era instruída pelo Espírito Santo e ela ensinava Jesus, dizia quem ele era, ele tinha informação. Com 12 anos ele já sabia, mas tem um processo, tem um tempo certo. E dos 12 até os 30, não tem relatos do que Jesus fez. Ele era uma pessoa normal, um carpinteiro, e estava cumprindo o processo da vida dele, esperando o tempo dele. Ele sabia quem ele era, ele tinha informação, ele estava aguardando o momento certo. E em Mateus 3:13 diz assim: Então Jesus foi da Galiléia até o Jordão ter com João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa que assim seja por ora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus, ele era Filho de Deus. Jesus, ele já sabia quem ele era, ele tinha informação de quem ele era, mas aqui, nesse momento, quando ele é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo vem com uma pomba, pousa sobre ele, e Deus, o Pai, diz do céu: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a revelação. Nesse momento, Jesus tem a identidade dele revelada, e todos nós devemos buscar isso. Nós temos o chamado, a grande comissão, nós temos o nosso propósito, todos temos um propósito nessa terra. O que falta só é a revelação do Espírito Santo. Pede para ele, entre em comunhão, pede para ele revelar, para ele clarificar seu propósito. Pede, busca, que ele te dá, ele te traz. E aí sim, nós podemos cumprir, ser verdadeiros discípulos de Jesus. Você não tem essa vontade? Você não tem esse desejo? E lembre-se, o nosso chamado, o nosso propósito, ele não tem que ser algo grandioso. Ele pode ser algo que, aos seus olhos, é algo simples. É o pregar o evangelho, é ser bondoso, é ajudar as pessoas. Uma mãe, quando dá à luz a um filho, ela está cumprindo o propósito dela. Você já parou para pensar que todos os grandes homens da Bíblia, todos eles, inclusive Jesus, eles tiveram mães? Nenhum homem ou mulher da Bíblia nasceu sem uma mãe. Então, dar à luz a um filho é um ato profético, é cumprir o seu chamado, o seu propósito. O rei Davi, que foi o rei mais poderoso da história, o homem mais famoso da Bíblia, até hoje, o rei Davi, ele foi mais famoso que Salomão. Salomão, filho do rei Davi, foi o homem mais rico, mas Davi foi o homem mais conhecido, o homem mais poderoso. O rei mais poderoso, que é conhecido até hoje, lembrado até hoje. O rei Davi, ele teve uma mãe, e a mãe de Davi não é nem citada na Bíblia, mas ela foi essencial e fundamental para o propósito de Deus na vida do rei Davi. Para pensar nisso. O seu propósito, o seu chamado, não necessariamente tem que ser algo grandioso. Use o que você tem nas mãos. Seja discípulo. A sua vida tem valor. Deus te ama e Deus te criou para um propósito. Não fique pensando que você é menos, que você é inferior. Deus te ama e Deus quer te usar. Deixa Ele te usar. Essa foi a mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.